Olá, começa agora mais um programa Meu Querido Pet. E hoje a gente tem um assunto muito especial. Há algum tempo, a acupuntura, a técnica milenar chinesa que consiste em aplicação de agulhas em humanos e também nos animais, tem se expandido por todo o mundo. Apesar do procedimento trazer muitos benefícios para a vida de humanos e animais, a técnica ainda é pouco explorada e conhecida. E é buscando converter isso que a gente trouxe uma pessoa muito especialista no assunto, doutora Juliana Artuso, que atua aqui no Alto Tietê e é especialista em terapias com acupuntura. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui, por estar participando com a gente. Doutora, eu acho que todo mundo sabe que a acupuntura basicamente consiste na aplicação de agulha, então todo mundo sabe que tem que furar alguma coisa, mas eu queria que você explicasse para as pessoas qual que é a função efetiva daquela agulha que é introduzida dentro, no caso aqui a gente está falando, né, especialmente dos pets, mas o que ela promove dentro do organismo do animal? A acupuntura é sim a agulha inserida, né? O nome mesmo já diz, né? Agulha inserida no corpo humano ou no animal, né? No caso, a gente vai falar hoje só sobre os animais. Mas a agulha, ela tem sim pontos específicos que a gente trabalha, né? Que isso se aprende quando você vai fazer a especialização, e isso é o que os chineses já descobriram, né? Há muitos e muitos anos. 2.500 anos aproximadamente. Mais que isso. Mais que isso. Mais que isso. Você pode colocar em torno de 5.000 anos. E existem, assim, relatos, né? Relatos não, na verdade, né? Foram encontrados materiais que não foi só na China, né? Na China, sim, e é onde, na verdade, foi mais difundido, né? E hoje até universidades usam o tratamento de acupuntura, o que aqui já não é tão comum. Mas lá existe, por exemplo, você vai numa faculdade de veterinária, tem a parte de tratamento convencional, ocidental, e também tem a parte de medicina integrativa, né? Que no caso ali, uma das terapias seria a acupuntura. Mas, então, né, voltando para a parte da função da agulha, né? Você tem mais de 300 pontos para você optar, né? Então, basicamente é você escolher, dependendo do problema que chegar, né, do diagnóstico, você decidiu o que vai trabalhar. E aí sim a escolha dos pontos, né? Muitos pontos acabam sendo usados meio que de rotina, porque são pontos muito importantes, né? Acabam sendo pontos básicos, assim, que praticamente sempre vão ser usados. E aí naquele ponto a agulha vai estimular para que o que está em desequilíbrio naquele corpinho volte a ficar em harmonia. Então, a função da acupuntura, na verdade, é essa. Você vai tentar entender o que está acontecendo e voltar a jogar o equilíbrio naquele corpo. E o equilíbrio é estimulado através da agulha, nesses pontos especiais do corpo, que também tem alguma ligação, pelo que eu li, com o tal do meridiano. Explica pra gente o que é o meridiano. Porque os meridianos, os chineses eles fizeram uma relação dos órgãos, né? E esses meridianos, eles passam pelos nossos órgãos mesmo, baço, pâncreas, intestino, pulmão, coração, né? Todos eles têm um meridiano que vai passar por eles e relacionar um órgão com outro órgão. É como se fossem linhas que vão passando pelo corpo. Isso mesmo. Você me mostrou como alguns materiais linhas, ali. Linhas que vão, às vezes, de um extremo ao outro, outros iniciam num outro ponto do corpo e tudo é relacionado. E esses pontos, eles vão fazendo essas conexões. Então, se tem uma doença, né? Qualquer problema que não permita que esteja acontecendo uma atividade normal, uma vida normal, aquilo está em desequilíbrio. A agulha vai atingir aquele ponto, você escolhe, né? Mais que um ponto, normalmente são vários pontos, e tentar retomar o equilíbrio desse organismo. E aí, retomando o equilíbrio, é quando se encontra a saúde. Ou a cura, né, ou o alívio, no caso de doenças muito graves, às vezes, né, entra como um tratamento paliativo, né, um alívio da dor, alívio de alguns quadros que estejam acontecendo, né, às vezes uma incontinência,
às vezes um déficit no movimento. Então, é tentar melhorar o máximo possível. E uma outra curiosidade que eu tenho é que há quase 5.000 anos, como você citou agora, já existem evidências do trabalho da acupuntura no mundo. Mas o trabalho nos pets também é antigo assim? É milenar? É. É milenar. Porque assim, é lógico, né? Não... Por exemplo, aqui no Brasil, acho que foi mais na década de 80, que aí começou mesmo, né, andar mais a acupuntura na parte veterinária. A associação... Então é antigo também, né? Porque aqui no Brasil, pelo menos desde a década de 80, já tem avançado essa técnica. Foi quando começou a avançar mais. E a gente tem ouvido falar mais popularmente agora, nos últimos anos. Né? Sim. Mas é porque a Associação Brasileira de Acupuntura Veterinária, ela foi fundada, se eu não me engano, em 1999, um pouquinho antes de 2000. Bem recente. Então, dali para cá, e aí foi isso. E aí começaram, né? As escolas de pós-graduação, as especializações, cursos mais específicos. E agora, o dos animais, ele também começou há mais ou menos 5.000 anos. Por quê? Porque na época, principalmente em equinos, porque eram os animais que eles precisavam usar no exército, né? Os soldados dependiam dos cavalos. Então, quando foi se descobrindo a técnica da acupuntura, né? Olha, se a gente tocar em tal ponto, vai ter uma melhora em tal órgão, mexeu em outro ponto, vai ter uma outra melhora, isso foi sendo passado também para os animais. E a acupuntura, acho que por ela ter esse lado oriental, muitas pessoas fazem uma visão muito cultural desse tipo de trabalho com a questão oriental e às vezes até confunde com uma questão religiosa. A acupuntura não tem ligação com nenhum tipo de religião, né? Não tem. É uma base totalmente científica, né? Cética. Até pode ser que exista, né, um preconceito por uns ou outros, mas não tem. Ela tem, sim, uma ligação muito forte com a filosofia do taoísmo, que é o que era na China naquela época, né? Mas que não é uma religião. Que não é uma religião, na verdade, né? Mas uma filosofia. E todo o estudo, praticamente, ele não tem como você separar, né, o taoísmo do estudo da acupuntura. E daí, a gente, quando fala de religião, a gente fala basicamente de crença, mas a acupuntura está muito distante disso. A gente está falando de uma questão científica mesmo. Eu queria que você falasse para a gente se existe hoje bons estudos, grandes estudos, que comprovam a eficácia da acupuntura que a gente já conhece. Inclusive, eu tive a oportunidade de tratar um cachorrinho com a senhora. Vou até colocar as imagens dele aqui no programa, que o Caramelo, que avançou muito, ele já fez parte de um dos episódios do programa, mas depois do processo das terapias complementares, ele voltou inclusive a andar, então eu sei que dá resultado. Mas eu queria que a senhora falasse sobre os estudos que existem. Tem bastante coisa hoje que comprova a eficácia da acupuntura? Tem sim, Lisandro. E graças a Deus que tem, né? Porque isso é até bom, porque quando você vai atender um paciente de uma família, às vezes, muito cética, né? A pessoa, ela exige, né? Não, mas eu preciso fazer, mas eu quero uma comprovação científica. Isso tem, né? Não vou passar endereço, mas estudos, tem inúmeras revistas importantes. A senhora é profissional da área, você está bem embasada nisso. Tanto, né, nacionais como internacionais, e tem um pessoal muito bom que estuda mesmo e comprova. Existem estudos. Se a gente falar, por exemplo, vou colocar entre aspas, hérnia de disco, para ficar, né, mais fácil de entender. Nos animais, por exemplo, nos cães, 80% dos animais com perda de movimento, né, uma paraparesia, uma paralisia por hérnia, eles podem melhorar só com a acupuntura. Olha que legal. Sem medicação. Quando que no humano, isso normalmente, se a pessoa já está praticamente quase sem se mover, é cirúrgico. Entendi. Né? E mesmo os animais indo para a cirurgia, você pode colocar aí uma melhora de 50%, 60% e às vezes não atinge o mesmo índice nos animais tratados com uma terapia, né? A gente dizia alternativa até uns anos, mas hoje em dia é mais integrativa. Integrativa, né? A diferença é que ela faz parte do processo de tratamento. Porque é todo né? um processo. Ela não substitui, né? Legal. Doutor, o papo está muito bom, mas o programa é um pouquinho curto e a gente tem que ir para o intervalo, mas antes do intervalo eu queria que você desse um pouco de risada comigo assistindo o nosso quadro, que vai mostrar um pouquinho do que os pets estão aprontando em casa. Dá uma conferida. Tá bom.
Ah, vontade de comer um pacote de bolacha com saco e tudo, com café, uma banda de cuscuz. I was gonna go to class before I got high. Cara, sua língua tá gelada, para com isso. Para de me lamber, eu não peguei o cachorro, não. Eu não peguei o dom, não. ô criatura. Now who chewed my remote? Dixie or Sandy? My mama always told me I could be whatever I wanted, so I became a problem. Pessoal, eu tô aqui em Suzano com uma excelente notícia para nossa cidade. A melhor escola de cursos voltados para a área veterinária do Brasil chegou na nossa região. E ninguém melhor do que uma veterinária, a doutora Rebeca, para falar desse curso para vocês. Os módulos do curso têm foco em internação veterinária, porque é a área de maior empregabilidade no mercado. Aqui você vai ter uma vivência prática intensa, supervisionada pelos veterinários mais capacitados da região. E olha só, as primeiras 50 pessoas que se matricularem ganham um curso introdutório de medicina equina. Clique no link abaixo e saiba mais. A Rede Auto Tietê é multiplataformas e também um portal de notícias. Digitando portalredeautotietetv.com.br, você tem acesso a todas as notícias do Auto Tietê, links, conteúdos exclusivos e dicas de arquitetura com a Renata Dias. Tudo que movimenta a nossa região e é destaque no mundo, passa por lá. E sabe o que é melhor disso tudo? É que você pode assistir a TV ao vivo, diretamente no nosso portal. Acesse e conheça Rede Auto Tietê, a nossa TV. Voltamos com o programa Meu Querido Pet e hoje eu tô aqui para falar sobre acupuntura com a doutora Juliana Artuso. O assunto tá muito bom, tem muita coisa para falar, né, doutora? E uma curiosidade, que inclusive nos bastidores a gente estava falando um pouquinho sobre isso, é na hora da aplicação da agulha. Tem muita gente que acredita que tem uma medicação ali na ponta. Eu queria que você explicasse pra gente se o procedimento, né, ele se baseia basicamente na aplicação de agulha ou se junto com a técnica da agulha existem outras terapias complementares. Eu vi alguma coisa sobre eletricidade, usar algum tipo de energia elétrica ali, alguma descarga elétrica, medicação. Explica pra gente como é que funciona. Então, a agulha de acupuntura é de aço inoxidável. Sim. Né? Aí o que vai variar é tamanho, um pouco mais grossa, um pouco mais fina, mas ela sempre vai ter a parte perfurante e a parte de cima. Quando ela não é de plástico, né? Hoje em dia existem as agulhas coloridas, o que facilita nos animais muito peludos, mas ela sempre vai ter um desenho de uma espiral, né? Porque assim, você está aplicando a agulha, a energia ela vai entrar, mas também vai sair. E ali na aplicação não tem nada. O importante é o ponto. Né? Perfurar aquele determinado ponto. O importante é o ponto. Você selecionou o ponto, ali vai acontecer uma mágica, que a acupuntura é um pouco de mágica, né? Você entender que naquele ponto vai ter toda uma reação orgânica e que vai fazer estímulos para que haja uma resposta, né? De preferência sempre boa no cachorrinho, no pet. Agora, tem a opção de você aplicar medicamentos, mas aí já não é com a agulha de acupuntura, né? Você pode aplicar, por exemplo,
um sedativo numa dose, às vezes, 10 vezes menor, e o ponto de acupuntura, como ele é muito reativo, Ele absorve ele vai mais. fazer a mesma reação do que se você tivesse dado uma dose de sedação Muito maior. maior. Mas o tipo de agulha é diferente, que é utilizado... Aí não, aí quando você vai fazer, a gente chama de farmacopuntura, né? Ah, isso que eu ia perguntar também. Isso Isso. também se chama acupuntura. Também. Mas com fármaco, né? Acupuntura básica a gente usa agulha. Agulha de aço, né? Vários tamanhos, só agulha. Mas existem inúmeras técnicas. Você pode conectar eletrodos nas agulhas e fazer a eletroacupuntura, né? Quando você precisa de um estímulo maior, uma contração muscular. Você pode fazer farmacopuntura, que é realmente agulhinha de injeção e aplicar uma dose bem menor de uma medicação, de um sedativo, próprio de um soro fisiológico para você fazer um estímulo um pouco maior naquele ponto. Existe a laser puntura, né? O aparelho de laser próprio, e você usar uma potência que aquele laser vai atingir o ponto. Foi bom você falar sobre isso, porque eu acho que estava numa das perguntas que eu queria fazer. O laser ele é utilizado como substituição das agulhas, às vezes, para animais, por exemplo, muito ariscos. Também. Você pode utilizar em casos, né, animais muito arredios. Que não para, você não consegue que não aplicar a param, agulha. Animais muito agressivos, né? Animais com traumas que não conseguem até assim se conter, né? Você não consegue segurar. Animais muito agitados, você pode usar como substituição. Né? A primeira tentativa é sempre a agulha, mas o laser é uma ótima saída também. Como alternativa para isso. E a acupuntura ela está direcionada sempre para a cura de enfermidades ou ela pode ser um tratamento preventivo para o desenvolvimento de doenças? Porque a gente sempre ouve falar, procura um acupunturista na hora que está sentindo uma dor, tem um problema neurológico, precisa tratar alguma enfermidade. Mas eu fiquei curioso para saber disso, né? Porque é tão eficaz, parece, né? Tão útil para o organismo de um animal receber esse tipo de agulha, esse tipo de estímulo, porque ela pode prevenir alguns tipos de enfermidade que são comuns e que podem se desenvolver com o tempo. Olha, Lisandro, isso também a gente aprende bem na parte introdutória. Um corpo saudável, você pode fazer acupuntura. Às vezes não vai acontecer nada, né? Ou se tem algo querendo sair um pouquinho do lugar, ele vai ajudar. Agora, quando você entra realmente com o tratamento num organismo que está desequilibrado, né, você vai tratar. Às vezes, fornecendo, lógico, a cura, né, quando possível, ou se não, realmente um alívio, né, daqueles problemas, ou em conjunto com outro tratamento. E dentro da sua rotina, então, provavelmente o que mais aparece são enfermidades que precisam ser tratadas com a acupuntura. Quais são as principais? O que é mais recorrente no dia a dia? Para mim, o que mais chega, né, normalmente indicado pelos clínicos veterinários, problemas osteomusculares, animais idosos. Osteomusculares são problemas que podem se desenvolver numa vida mais adulta? Não, osteomusculares seria generalizando uma artrose, problemas na coluna, déficits de mobilidade, né? Mas isso pode acontecer em animais jovens ou animais idosos, né? Até pós-operatórios, às vezes uma cirurgia ortopédica, né? E a acupuntura também vai ajudar. Pode contribuir com pode o procedimento contribuir bastante, depois. Junto com a fisioterapia, né? Mas a acupuntura ajuda muito. Entendi. E hoje o atendimento que você faz é basicamente em cães e gatos ou também você atende animais silvestres? Eu já tive pacientes silvestres, mas não aves. Mas isso é uma particularidade minha. Entendi. Eu adoro as aves, né? Aliás, gosto de tudo que é bicho. Mas a manipulação com as aves é muito mais complicada. Então, eu não tenho essa segurança. Quase que um talento, um dom que você precisa desenvolver ali, mas né? né? Você segurar uma ave, você aplicar. Agora, coelhos, jabuti, porquinho da Índia, ferret, esses já atendi. Já são mais conhecidos, já tem mais mas habilidade. Mas a maioria é cães e gatos mesmo. Porque então a eficácia é boa para qualquer tipo de animal. E doutora, só para encerrar, acho que uma pergunta importante, dentro do meio da medicina veterinária que a gente conhece hoje, né, das clínicas que estão por aí, a medicina veterinária já está consciente da eficácia da acupuntura ou ainda é um tabu que precisa ser avançado para dar consciência para os médicos no geral? Hoje em dia já estão bem conscientizados. Sim.
Tanto que a maioria vem pela indicação dos clínicos. Dos próprios né? clínicos Sim. que já têm consciência disso. O animalzinho, ele passa por um clínico, né? E esse clínico, junto com o tratamento, ou às vezes ele fala, olha, essa é a única opção, né? Ou vamos fazer um conjunto, e dentro desse conjunto, por favor, faça acupuntura, né? E aí existem outras terapias. Que bom, Mas... significa que as pessoas estão tendo mais consciência da eficácia. Isso é muito bom, principalmente assim, para os bichinhos. Para os bichinhos, assim como a gente já vê hoje dentro da medicina humana também, né? As pessoas incorporando cada vez mais isso. Antes de encerrar, eu quero convidar você para assistir com a gente as fotos que o pessoal que está em casa mandou para a gente para aparecer aqui no nosso programa com lindas histórias. Dá uma conferida com a gente. Tá bom. E a Maria de Fátima mandou as fotos do Sheik. A história deles começa com solidariedade. Ela contou que quando ela chegava do serviço, ela decidia deixar o que sobrou da marmita no portão. E foi aí que o Sheik apareceu muito magrinho. A Maria contou que quando não ia trabalhar, precisava arrumar outro prato de comida porque o Sheik sempre ia visitá-la. Ela e o marido notaram que ele queria entrar para casa. Até que um dia isso aconteceu e ele nunca mais saiu. Dá para perceber o quanto essa família tá feliz, né? E esse gatinho aí foi adotado recentemente pela Luciana da Vila Morim Suzano. Ele foi abandonado em uma caixa de papelão com seus irmãos, mas graças a Luciana, hoje ele tem um lugar confortável e seguro para morar. Olha que legal, e se você também quiser ver o seu pet aqui no nosso programa, é só mandar a sua foto. Posta lá no Instagram e marca a hashtag Programa Meu Querido Pet, também o @RedeAutoTietê.tv, que a gente vai publicar as fotos do seu pet aqui também. Doutor, o papo está muito bom, as fotos estão muito legais, mas infelizmente a gente tem que encerrar a entrevista. Eu queria que você deixasse para o pessoal o seu contato, para quem queira saber mais sobre a acupuntura ou queira falar sobre esse serviço com você, como que pode entrar em contato? Para entrar em contato, é o meu WhatsApp mesmo. Posso deixar o número? Pode deixar. É o 97282-3340. Então, qualquer dúvida, né, pode mandar uma mensagem, um áudio e eu respondo sempre que possível. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela sua participação hoje. Acho que foi muito proveitoso a gente dividir essas informações com o objetivo do programa, que é conscientizar, né, sobre essas novas técnicas que estão aí. E a gente encerra o nosso quadro de entrevista, vai para um rápido comercial e depois do comercial a gente tem um boletim pet recheado de informações para vocês. Paiol Centro Veterinário e Pet Shop. Quando eu falo de centro veterinário, eu estou falando de um lugar completo para receber o seu pet, para oferecer todos os produtos e serviços. Sabe por quê? Porque a Paiol, em primeiro lugar, ela é clínica. Ela tem consulta, vacina, exames laboratoriais, raio-x, ultrassom, tomografia, internação e cirurgia. Ela tem serviços também como banho e tosa, táxi dog e medicação. E a Paiol não podia deixar de ser loja também, com venda de ração, acessórios, brinquedos, casinhas, caminhas para vários tipos de pet. A Paiol, olha, ela tem dezenas de unidades. Eu estou aqui em Suzano, mas no Alto Tietê, além de Suzano, ela tem Ferraz, Mogi, Itaquá e muitas unidades espalhadas por São Paulo inteiro. Se você quiser saber onde tem uma Paiol pertinho de você, é só você entrar nas redes sociais ou ir lá no site que você encontra todas as unidades inscritas lá. Lembrando que a unidade de Itaquá também tem um hospital 24 horas e fica pertinho ali do shopping de Itaquá. Paiol Centro Veterinário e Pet Shop. Amor pelo seu pet. Eu quero falar com você, empresário, você comerciante, você profissional liberal. Você já conhece o projeto #TV na Rua Suzano? É um grande painel que fica lá na Rua Baruel, altura do número 434. Que, aliás, se você passar por lá, pode tirar foto, marcar a gente e você vai ter uma ideia de como o seu produto vai ficar exposto ali na região. São mais de 2.000 visualizações mensais, onde você dará ao público acesso ao seu produto, ao seu serviço. Você
você gostou? Entre em contato através do nosso WhatsApp 939 40 50 53. 939 40 50 53 e tenha a sua marca exposta no maior painel digital da região. Hashtag TV na Rua Suzano. Começa agora mais um Boletim Pet, as principais informações da causa animal passando na sua telinha. Caminhada Solidária pela Paz acontece em Suzano no próximo dia 26. A Caminhada Solidária pela Paz será promovida pelo Rotary da região e foi idealizada pelo Pedro Sartorato, do Rotary Clube Barueri Alphaville. A caminhada já acontece há 20 anos e em Suzano será a primeira vez. Juntamente com Pedro, Débora Lapique e Major Castro, presidente do Rotary Clube de Suzano Sul, estão à frente desse evento que promete angariar fundos para ações sociais do Rotary. A caminhada será no dia 26, num percurso de 6 quilômetros, com saída do Parque Max Pfeffer em Suzano. O diferencial aqui é que você pode levar o seu cãozinho para a caminhada. As camisetas sairão pelo valor de R$60 e o colete todo estilizado para o seu pet sairá pelo valor de R$70. Não deixe de participar desse evento que promete ajudar muitas pessoas e será para toda a família, inclusive para os seus pets. E a Prefeitura de Suzano anuncia o início das obras do Centro de Bem-Estar Animal. A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, anunciou o início das obras do Centro de Bem-Estar Animal, que vai ser instalado no Parque Municipal Max Pfeffer. Segundo a administração, o espaço contará com clínica veterinária, gatil e um abrigo com capacidade para cerca de 100 animais em situação de abandono. A obra, que está estimada em R$1 milhão, contará com quase 350 metros quadrados de área construída, uma recepção, salas de atendimento e cirurgia, sendo possível realizar procedimentos de baixa e média complexidade. O equipamento também poderá realizar e fazer castrações, vacinações e algumas cirurgias. Ainda segundo a Prefeitura, o término das obras ocorrerá em 2024. E olha só, mulheres e famílias sem crianças lideram um levantamento que mostra o interesse em adotar pets. Um levantamento realizado pela Rede Pets concluiu que mulheres e famílias sem crianças são a maioria dos interessados em adoção de animais. Os dados foram coletados de quase 17 mil entrevistados durante campanhas de adoção realizadas pela rede em 20 estados brasileiros. O levantamento mostrou que 65% dos candidatos para adoção desses animais são mulheres. Os dados também mostram que 64,2% do público interessado em adoção não possuem crianças em casa. As entrevistas ocorreram durante esse ano até o mês de setembro. A Pets destaca seu projeto voltado para a adoção de animais, que acumula mais de 70 mil pets adotados nos últimos 16 anos. E um cachorro ilhado no mangue foi resgatado depois de 6 dias desaparecido. O Golden Retriever Max foi resgatado em um mangue após ficar 6 dias desaparecido em Iguape, no litoral de São Paulo. A tutora Aline Morato, de 27 anos, contou que chegou a perder a esperança de encontrá-lo vivo após quase uma semana de procura. Um vídeo no momento do resgate mostra o animal somente com a cabeça para fora d'água. Max tem 4 anos e fugiu de casa na tarde ensolarada do último dia 30. No mesmo dia, a região foi tomada por uma intensa chuva que causou a subida em 8 metros do rio Ribeira e dificultou a procura pelo cachorro. A tutora teve a informação de que o pet estava em uma área de mata e foi até o local apontado, mas não conseguiu encontrá-lo. No último dia 5, após vários dias de procura, a tutora e seu marido foram para a mesma região de mata para levar comida para outros cachorros. Enquanto o casal estava no local, ouviram um latido de Max. A angústia acabou quando o casal avistou Max em meio às águas e o resgatou. A tutora acredita que o animal tenha entrado naquela região quando ainda não havia água antes da chuva intensa. E agora você confere mais um esclarecimento de dúvidas veterinárias no nosso quadro Dr. Pet Responde. Como preparar o seu animal para ir numa consulta veterinária? Eu sou o Dr. Juliano Farias e vou te ajudar com essa situação. Gente, muita gente chega no consultório com muita dúvida em relação ao seu pet e como você preparar ele para poder ir ao médico.
Então, quando você vai levar o seu cachorrinho no veterinário, a primeira coisa que você tem que se preocupar é com o histórico do animal e com a carteirinha de vacinação. Então você tem que pegar a sua carteirinha de vacinação, porque a gente tem que saber da origem que veio essas vacinas e se está tudo correto. Então a carteirinha de vacinação é muito importante. E o histórico também, por quê? Porque o médico veterinário, o animal ele não fala. Então a gente tem que sugar todas as informações que você vai trazer para a gente. Fora isso, quando você chegar no consultório, você tem que deixar o animal na guia. Você não pode deixar ele solto também. Por quê? Porque também lá no ambiente tem outros animaizinhos e pode ter problema em relação à briga, porque tem animais que não conseguem socializar. E nós aqui da Rede Veterinária Paiol estamos sempre à disposição para poder te ajudar e tirar qualquer dúvida. E esse foi o Boletim Pet de hoje. E agora você confere mais um quadro Histórias que Inspiram. Até o próximo programa. Esse filhotinho que está comendo com a sua mãezinha teve o seu destino mudado recentemente. A gente procurou, já estava procurando 2 semanas, procuramos em rede social, lugares de adoção, ninguém tinha filhote, ninguém tinha gatinho. E bati aqui, falei, queria ver, e quando abriu, era ele, o único filhotinho. Muito mais lindo, né, a gente adotar um gatinho, um cachorrinho, né, que não tem uma família, do que algo comprado, né, acho bem mais bonito. Mais um integrante para a família. Amor à primeira vista. Era ele mesmo e tinha que ser. Agora, o desafio da ONG também é encontrar um final feliz para essa mãezinha.